Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de interpretação de texto aqui no nosso canal Conhecimento Liberta para a Realidade. Essa é a nossa sexta aula, que tem como tema da nossa série qual a espécie do planeta que possui duas naturezas. E eu estou pegando aqui o livro de Lucas, no seu capítulo 4, versículo de 1 a 11. Hoje vamos fazer a leitura e a interpretação dos dois versículos, do 5º ao 7º. Na aula anterior, eu li o versículo de 3 a 5 e eu li a figura do diabo que levava pedras para Jesus transformar em pão. Hoje, esse mesmo diabo continua levando Jesus até a montanha. Mesmo diabo. Vamos lá. Versículo 5º. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhes um só momento todos os reinos da terra. O 6. E disse-lhes: Dar-te-ei todo este poder e a glória desse reino, porque me foram dados e dou-a a quem quero. Disse o diabo a Jesus. Ele no versículo 4, no 4 versículo, o diabo foi com pedras para Jesus transformar em pão. E nesses dois aqui, ele continua tentando Jesus. Dessa vez ele pegou Jesus pelo braço e foi até a montanha. E disse: toma aqui, isso aqui tudo é teu, Jesus. Que interpretação é essa, meu amigo e minha amiga, você faz dessa leitura? Alguns teólogos, alguns pastores, alguns padres, uns espertalhões que tem por aí, diz que o diabo estava testando Jesus a cair em desgraça, receber propina, estava fazendo com que Jesus pecasse para que seja desmoralizado durante o seu povo. Será? A questão não está que Jesus ia cair em desgraça ou Jesus, ia aceitar propinas, enfim. A figura aqui é do diabo. Está se falando em dois personagens. Jesus, que era um personagem, e o diabo é outro personagem. Esse espírito tão inteligente assim, pega Jesus, leva lá no monte, oferece, mostra. É isso que está se falando. Mas por que é que os padres, os pastores, os teólogos não falam isso para os fiéis, para os seus alunos? Eles não têm como falar mesmo. Se eles falarem, eles perdem o pão deles. O álibi do teólogo é esse. O álibi do pastor é esse. É enganar o leitor, enganar o fiel. Aqui não tem nenhum espírito aqui, diabo, chamado de diabo. Não tem nenhum aqui. Essa figura aqui, desse diabo aqui, é José Caifás. É o judeu José Caifás. Você entendeu, meu caro leitor, meu caro querido aluno? Não tem nenhum espírito aqui que pegou Jesus e levou ao monte. Isso aqui eram as pessoas, era um grupo de pessoas do José Caifás. Para quem José Caifás trabalhava? Para o Império Romano. Eu já falei isso aqui com vocês. Os aristocratas, os aristocratas eram um grupo de endinheirado que trabalhavam com o Império, com o governador, com os Pilatos, que contratou o Caifás, que era um judeu, que trabalhava para os sacerdotes da época. Jesus era nazareno, Caifás era judeu, ficava em Israel. E ele trabalhava em conjunto, trabalhava como se fosse um soldado. Ele era um líder de arrecadar dinheiro para levar para as comunidades, os sacerdotes do Caifás. Os aristocratas eram grupos de ricaços, de pessoas que trabalhavam com o governador Pôncio Pilatos, para poder desalinhar o mestre Jesus. Não tinha nada de diabo aqui.
Eles queriam quebrar a espinha dorsal de Jesus, acabar com o projeto de Jesus. Já falei isso várias vezes com os senhores e as senhoras. Mas os teólogos, os padres, os pastores não falam disso. Porque isso é a comida dos teólogos, dos padres, dos pastores, é fingir, mentir, dizer que isso aqui era o demônio. Tem demônio aqui. Nenhum demônio ali. Vocês estão me entendendo? Eu vou dar um outro exemplo para os senhores aqui. Aqui nós temos aqui, ó o que está acontecendo hoje no Brasil, ó. Tem uma figura muito pública conhecida no Brasil que diz assim, que está rolando hoje, tá uma epidemia nessas notícias que está rolando nos jornais. Isso aqui eu estou com o jornal UOL, ó. Notícia do UOL. Joias. Inquérito da PF cola Bolsonaro pecha de ladrão e corrupto. Isso é no UOL. Outro jornal. Antagonista. Tudo jóia. Bolsonaro? Antagonista. Vamos para outro jornal aqui. O New York Times, que é um site muito conhecido lá nos Estados Unidos, diz assim, destaca, indiciamento de Bolsonaro como ladrão de joias. Está tudo aqui, ó. Isso tá uma epidemia nos jornais de hoje. Outra notícia, outro destaque aqui. O UOL novamente. Bolsonaro golpista ainda é cabo eleitoral. E Bolsonaro ladrão de joias. Tá tudo aqui, ó, nos jornais. Cada site desse você tem uma manchete sobre esse senhor. Aqui vem o Globo. Pecha de ladrão de joias. Mina discurso de Bolsonaro. Tá tudo aqui. Isso é um exemplo para dar aos senhores aqui. Esse senhor faz parte de um sistema, uma organização chamada de extrema-direita. Esse senhor aqui. No Brasil, senhoras e senhores, existe aqui no Brasil uma bolha chamada de bolha evangélica. Presta atenção onde eu quero chegar com esse papo de diabo. Chamada bolha evangélica. Essa bolha evangélica tem 40 milhões. E 40% dessa bolha evangélica, 40%, olha, são 40 milhões, né? 40 milhões. Esse bolo, essa bolha. E 40% desse povo, 40% dessa bolha, vota nesse senhor aqui. Por que vota nesse senhor aqui? Porque existe uma liderança, né, dessas igrejas, pentecostal, batista, Assembleia de Deus, Universal. Existem umas lideranças que está colada com ele. Mas essa bolha de 40%, esse 40% aqui, ó, esses 40% dessas pessoas que votam nesse senhor, não lê essas notícias. Não vê essas notícias, não passa nos seus canais, porque hoje, nesse momento aqui, eles estão vendo apenas o bispo lá falando nas suas pregações, nas suas orações, e eles não lêem a notícia do dia, não acompanham essas notícias. Por isso que essas pessoas são analfabeto evangélico. É o que aconteceu com José Caifás. O José Caifás, ele cadastrava as pessoas, escondia os fatos, pegava os dinheiros dos aristocratas, que eram os ricaços na época do poder de Roma, romano, e distribuía para as comunidades. E os fatos mais importantes, o povo não sabia, igualmente do povo de hoje. Esse povo evangélico não sabe da realidade que acontece. Nenhum deles viu essa notícia aqui que eu li para vocês. Está uma epidemia nos jornais de hoje. Mas os padres, os pastores, não falam isso nos cultos, nas suas reuniões, a respeito dos crimes que eles estão participando. Por isso que o povo bateu palma para Jesus, para Barrabás, solta Barrabás e prende Jesus, porque o povo não acompanhava as notícias. Naquela época tudo bem, porque naquela época não tinha televisão, não tinha jornais, não tinha internet. Mas hoje você não saber o que se passa na sua esquina, na sua rua, na sua cidade, no seu país, é ficar dentro de buraco. Então, meus amigos e minhas amigas, digamos que um desses líderes desses tempos aqui, um desses grandões aqui,
a organização, a extrema-direita, escolha um cara desse, um líder religioso desse, para poder ficar à frente de arrecadar dinheiro, para botar para os templos, espalhar para os templos, para os fiéis não saber o que está rolando. Vocês estão me entendendo? Entendeu, né? É como se fosse o Caifás. Pegou o Caifás e esse Caifás ficou de responsável de arrecadar dinheiro, levar para os templos, distribuir para os fiéis, comida, enfim, e esconder os podres que estavam rolando naquele país, naquela época do Império Romano. A mesma coisa hoje. Esse grupo chamado extrema-direita escolhe um líder desse famoso aqui do Brasil. Esse líder pega esse povo, joga nas igrejas, compra a televisão, compra a rádio e faz programas para aquele povo ficar só ligado naqueles programas o tempo inteiro. E não saber o que está rolando por isso. Por isso esses 40% desse povo brasileiro vota nesse cidadão. Porque eles não têm conhecimento do que está rolando ao vivo, online, 24 horas. Eles só pensam no seu algoritmo, nas suas organizações que mandam fazer, nos seus padres, nos seus pastores, nas suas direções, mandam fazer. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Isso, para ser humano, isso é um absurdo. Por isso que eles pegam isso aqui, ao invés de ler que o diabo eram pessoas do Caifás, era o amando do Caifás, eram homens que estavam perseguindo Jesus, ele disse que era o diabo ou o espírito. Isso é questão de interpretação. Não existe diabo e espírito que pega uma pessoa e leva no monte para dizer, toma aqui esse céu, toma aqui essa terra, toma aqui essa água. Isso é apenas interpretação. Se você que acredita nisso, você está mais perdido do que cego em tiroteio. Isso é a nossa leitura de hoje, juntando o antigo com o novo, com a realidade. Curta e compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder a nossa próxima aula. Espero aqui, um abraço, tchau.